Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, luta de Caio Porralho contra Paul Craig. Eu vou ser sincero, quem me conhece sabe, eu costumo falar com frequência. Eu não, quando eu faço vídeo de MMA, luta de MMA, não vou fazer qualquer luta, é muito difícil eu, comparado a uma luta de bots, eu encontrar motivo para fazer. É o seguinte, para mim, a luta tem que ter uma qualidade técnica satisfatória, se não uma qualidade tática satisfatória. Esse não é um combate que satisfaz nenhuma delas, mas tem seus motivos. Seguinte, tá tendo uma discussão nas redes sociais. É muita briga, cara. Até a live pra ficar xingando os outros e depois apagar a live. Apagar do nada, sumir do nada, interromper a live só pra ficar destilando ódio, coisa. Cara, a gente tá falando de pessoas que têm uns 30 e poucos anos nessa história e parecem adolescentes. Coisa chata. O que acontece? Caio Borralho tá falando que um cara que tá no Fight Music Brasil tem nível pra ganhar o título brasileiro, então ele tá empurrando o cara, o coach da Fight Nerds, o Jean. Eu vou ser sincero, aqui a gente vai ver se o Caio Borralho tem qualidade técnica, no mínimo de saber socar, e não, ele não tem, pra saber alguma coisa de bots, infelizmente. Nesse ponto ele vai se reprovar. Vamos ver se ele tem esse QI de luta todo que se vende. Que se vende, cara, a partir do momento que tá ganhando, a partir do momento que tá vencendo, a gente fala, não, tem QI de luta. Olha, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Nesse meio aí, todo mundo tem que ter, né? Eu acho que é bem importante que tenha. Senão, sei lá, né? Ferrou. Eu vou ser sincero, eu não acho que ele tem qualidades técnicas, táticas, que de luta no geral pra se vender como acima dos outros, porque de verdade, o que acontece? A gente tá falando de uma luta que não é especializada, uma luta mista, uma luta generalista. Pra você ser um atleta funcional, você tem que ter um alto nível de QI, tanto quanto um atleta profissional de qualquer outra luta. Pra ter mínimo de relevância, ele precisa ter também. Aí o que acontece? Tem que ter um nível muito bom. E tem diferença entre níveis. As diferenças entre níveis é praticamente diferença de QI de luta e qualidades técnicas. O MMA, eu vou ser sincero, é muito raro, em quantidade, em volume, encontrar um lutador que eu diria que tem um nível satisfatório de QI de luta pra falar, não, o cara entende muito. É extremamente raro, extremamente raro. Eu vou ser sincero, a partir do momento em que o cara é realmente esperto, tem um QI de luta altíssimo, ele vai ser cotado como GOAT na hora. Eu não tô brincando, quase todos os caras que eu vejo no MMA que tem muito QI de luta são ditos como GOATs, então são ultra destacados entre seus pares. No bots você pode ter um altíssimo QI de luta, não ser campeão mundial, você pode ter um QI de luta muito grande, ser um campeão qualquer, pode ser é muito complicado. É muito complicado. O que acontece? O abismo é muito mais fundo em lutas especializadas. O QI de luta, vamos falar proporcionalmente, se a gente quantificasse, cara, o altíssimo QI de luta no MMA, altíssimo mesmo, faz frente a uma pessoa decente de nível mundial. Tá baixo, mas pelo menos dá pra falar que não passa vergonha contra uma pessoa especializada. Tá baixo, mas é muito satisfatório. Então a pessoa, um monstro geracional, se vai pro striking, tem um nível satisfatório, vai pro grappling, vai ter um nível extremamente satisfatório, abaixo do que a gente considera como elevado, mas pra tu ver. Eu vou ser sincero, aqui a gente vai ver. Eu já dou spoiler, eu não acho que o Caio Borralho tenha essa prateleira que ele se coloca. Não tem.
Mas eu vou ser sincero, não quer dizer que seja ruim não. É porque o que acontece? Qual é o problema que tá tendo essa discussão? Um cara que tem muito holofote, um cara que se vende como um intelectual marcial, uma pessoa de altíssimo QI, ótimo entendimento, falar besteira porque não entende das coisas, mas quer falar que entende, é complicado. Falando sobre se vender, o que acontece? Eu me vendo como uma pessoa de altíssimo QI de luta. Eu não tenho, é irrelevante, cara, é irrelevante. É extremamente irrelevante se eu tenho ou não. Eu não preciso ficar jogando isso toda hora. Eu tô falando agora, uma vez ou outra, eu vou falar. Eu não preciso realçar, eu não preciso reafirmar. Eu mostro, eu tenho dezenas de vídeos. Centenas de vídeos na realidade. Eu tenho centenas de combates analisados. Eu tenho vídeos teóricos que eu tô tirando do zero praticamente. Não é tirando do zero, eu tô tirando conhecimentos prévios, eu tô formulando a partir de conjecturas minhas. E eu não preciso ficar falando. Não preciso ficar falando. O lutador, quando ele fala, tu pensa, cara, será que ele tem? Aí tu vai ver. Se não tem, tu pensa, porra. O que acontece? Criadores de conteúdo relativo à luta, lutadores, treinadores, eles têm um quê de luta acima do que é considerado comum. Acima do comum a gente tá falando da população leiga, que não tem menor contato. Cara, se você quer mostrar que tu tem... Olha, Jorge Saint-Pierre nunca precisou ir na TV e falar, não, gente, eu tenho QI de luta, mano. Que todo mundo não, a pessoa falava, eu tenho QI de luta muito monstruoso. Depois as pessoas reafirmando, e aí ele reacendeu. O Jorge Saint-Pierre nunca precisou fazer isso. Eu falo, não, eu sou superior a todos os oponentes por QI de luta. Então vocês têm que me louvar. Por favor, não precisa. Não precisa. E outra, quem não tem muito QI de luta não vai entender as coisas por trás, então às vezes podem ter entendimentos não corretos. Por exemplo, o pessoal fala até hoje que ele perdeu pro Johnny Hendricks, o Jorge Saint-Pierre no caso. Cara, você não precisa. Sugar Ray Robinson nunca precisou falar que era superior a todos os adversários. Cara, não precisa. Quem precisa não se garante. Eu tô querendo avaliar aqui nessa luta se ele é tudo isso que vende. Eu vou ser sincero, essa luta, como eu digo, é entre 13º e 14º do ranking. Penúltima luta do Caio Borralho. Caio Borralho, nascido em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Em 1993, com seus 32 anos, formado em Educação Física, o que eu acho bem legal. Faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, de Muay Thai, de judô. Tem nível... faixa marrom de judô. Cara, ele tem nível satisfatório. Lutador que é o... talvez o maior representante da Fight Nerds em questão de mostrar serviço desde lá do início. Cara, aqui é 10 canhoto. É legal, ele tá saltitando pra frente e pra trás, muito frontalizado. Remete um pouco ao Karate Shotokan. Aqui tem um chute a brickle, eu acho uma parada meio suja. Cara, Paul Ray, o que acontece? Ele é um trocador meio louco. Tem uma técnica ruim. Mas o perigo dele é no chão. O que tem que ser feito? Impedir de ir pro chão e fazer o cara começar a mostrar erros. Cara, o que acontece? Tu pega eles dois. Você pega qualidade. Cara, ele não conseguiu fazer muito bem esse soco por conta do posicionamento errado. Destro canhoto, ele não tá se posicionando bem. Ele não tá se posicionando legal. É tipo, se ele posicionasse bem, ele conseguiria abusar muito mais dos socos. Deu chance pro clinch.
Derrubou, pegou as pernas, estava numa posição que até deu certo, mas não dá pra progredir. Eu não sei, talvez se o Greg soltasse a cintura, tentasse pegar as costas, ou ia aceitar que o Borralho tinha que levantar. Aqui é interessante, o Borralho encontrou espaço, tentou, mas estava muito difícil. Aqui o Paul Greg, ele demorou muito. Ele parou a isometria e mudou, aí deu um indício. A leitura do Borralho para queda tá bem afiada aqui. Aqui foi decente, o time foi legal. O que acontece? A execução técnica dos socos não tá boa, por isso não tá entregando resultado. Mas Paul Greg é um cara que quer distância para puxar queda, cara. Ele não se sente confiante. A pessoa se aproximando, então ele golpeia muito. Quando tem espaço, ele quer quedar. Fica fácil de ler. Não necessariamente de induzir, mas de deduzir quando acontece. O que acontece com essa demora para ele fazer esse chute que ele quer para ganhar espaço, vai ser um chumbo trocado que o Paul Greg sempre vai ficar para trás. Cara, dava para vencer essa mais rápido, sabe? Dava mesmo. Cara, foi uma tentativa de queda interessante. Cara, quase pedalou, né? É isso que eu tô falando. Esse soco funciona francamente. Cara, eu cheguei a ver essa luta ao vivo. Achei ela sem sal. Mas a partir desse timing já estava bem encaminhado. Quando vai chegar os últimos minutos do primeiro round, já estava visível o que ia rolar. Tá negando as quedas, o cara tá tentando, o desespero tá vindo. Cara, esses diretos se tivessem legais mesmo. O posicionamento do Borralho, né, destro canhoto, não tá fazendo ele ganhar. Esses chutes altos, cara, se o Borralho colocasse finta, pensasse em colocar, poderiam ser muito mais letais. Mas o posicionamento do Paul Greg tá melhor para isso. Cara, o Paul Greg perdeu a partir desse momento. Para que ele vai ficar saltitando e tentando, de certa forma, ele tá tentando fazer esse ritmo próprio a partir do momento que o Borralho tenta. Então, na realidade, ele tá entrando no ritmo do Borralho. E ele tá gastando energia excessivamente. Já vê, o cara tá desesperado, ele vai perder por conta disso. É tipo, é uma coisa que eu vou ser sincero, eu vou assistir um tiquinho das lutas do Paul Craig. É um processo natural, que pode ser acelerado. É um cara que no striking vai sempre... O jogo vai perdendo qualidade, vai ficando meia boca. O Greg tem esse problema. Vale a pena ver essas câmeras lentas. Os ângulos são bons. Cara, de verdade. E isso foi uma falha. O Caio Borralho não deveria. Uma falha de não ter feito outra coisa e que ele deveria ter, na verdade, dado continuidade se fosse na certa. Era low kick. Cara, aqui é interessante porque o que acontece? O Paul Greg tá num padrão, ainda mais neste canhoto, fica facilitado.
De querer fazer um chute no corpo aí. Não, quero trazer um pouco antes. O chute alto que o Borralho fugiu. Fugiu com muito mérito. Eu não tô nem brincando, não tô sendo irônico como algumas vezes eu tô sendo mesmo, não. Vocês veem a distância que é ser permanecida. O Borralho tá aproximando, tá deixando o cara desconfortável. Aí você vê esse chute. O que acontece? A aproximação, o cara tá tentando pegar o... Se fica numa distância boa e tenta aproximar pouco, chute no corpo. Se tenta aproximar, vai tentar pegar alto. Se aproximar muito, chute baixo. É tipo, o Paul Craig, ele tem... Ele fica extremamente padronizado, cara. Para uma equipe que realmente tem um nível satisfatório de preparação tática, é tipo, cara, é muito difícil de não preparar para isso. Cara, o ruim é que os golpes do Paul Craig tá isolado. Aquele direto foi minimamente decente. O resto, cara, isso daqui é uma grande falha. Cara, não deveria ter tentado puxar queda. Ele poderia ter se nocauteado, me surpreendeu de não ser, tá? Eu até dá pra entender porque o Caio Borralho... ironicamente eu tô pegando uma luta que tem nocaute. O pessoal reclama que ele tem muita pouca chance de nocautear. A forma como ele golpeia, sem timing, sem conseguir fazer aplicar punch, é muito complicado. E não é o tipo de pessoa que, se não fazer o cara entregar suas brechas, ele não consegue dominar o ponto de ter o timing certo para bater. Cara, Paul Craig, cara, e eu não vou negar, é um grappler bom, mas tem umas falhas. Cara, ele não deveria ter tentado andar dessa forma. O momento foi péssimo para ele receber o soco, era impossível ele não apagar. Eu vou ser sincero, uma luta... Como eu vi na hora, eu pensei, cara, uma luta decente. Eu acho, quando eu vi aquele momento que o cara tava saltitando, aí o cara começou a saltitar, aí eu pensei, próximo round o cara vai ser nocauteado feiaço, bicho, feiaço. E pior, vai ser nessa onda de soco andando pra frente e o Paul Craig só tentando fugir. Tipo, eu pensei, cara, tá muito óbvio que vai acontecer. Quando eu vi que o cara tava defendendo tudo, eu pensei, cara, acabou, isso daí não tem erro. Ele vai matar em cima. O Gray, cara, se fosse pra baixo, existiria chance aqui. A preparação foi em cima disso. Eu vou ser sincero, pela análise, você, por exemplo, tem muito detalhe técnico e muita qualidade tática no jogo do Maurício Huff. Eu aponto isso, mas nessa luta, eu vou ser sincero, vai ser uma luta bem... Eu vou ser sincero, a partir do momento que eu faço uma análise, eu deixo muita coisa de fora propositalmente e involuntariamente. Não acho que eu consiga trazer de tudo que eu tenho em mente, porque senão vai ficar intragável. Essa luta não vai ter nem tanto isso, vai ter o suficiente. Bem, fiquem para análise. Sobretudo, eu acho que eu vou tentar dar uma ênfase à técnica, propostas, correções, né? Eu vou se me bater vontade, até tento falar um pouco. Quer saber? Eu vou dar spoiler não. How?